Esplendor da fé. Esplendor da fé. Oh, como é bom a gente enxergar um sonho de Deus para nós. E hoje ainda considerar a visão de Deus. O poder da visão é uma coisa espetacular. Mas o perigo, como falamos, podemos até dizer, a tragédia da divisão é um horror. Mas Deus, para Ele era tão importante você entender e eu entender qual é a sua visão, qual é o seu propósito, que fez questão de mencionar, buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar. Não segundo, não terceiro. Né? Tem tantas coisas que nós achamos que é importante até dentro da própria igreja. Mas Deus diz para buscar em primeiro lugar. Em Mateus 6, 33 e 34, quero ler um versículo só. Aliás, dois, vou continuar no 34, que fala sobre a ansiedade. Precisamos considerar isso um pouquinho para a gente devotar nosso coração inteiramente ao primeiro lugar, que como vamos ler já. Capítulo 6 de Mateus, versículo 33 e 34, diz assim. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, o reinar de Deus. E todas estas coisas, e o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A justiça de Deus são os atos justos de Deus. Isso nós vamos pensar daqui um pouquinho, mas quero ler o versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, não sejamos ansiosos pelo amanhã. E para que funcione a nossa vida, eu simplesmente precisava mencioná-lo uma vez. Mas aqui, do versículo 25 até o versículo 30, fala várias vezes, não sejais ansiosos, no versículo 25. Não sejais ansiosos pela própria vida. Depois, no 26, nem as aves se preocupam, porque estão confiantes em Deus. No versículo 27, não sejais ansiosos pela hora. Depois, mais para frente, diz aqui no versículo 31, não se preocupe, não sejam ansiosos pelo que vamos comer, pelo que vamos beber. Por quê? Os cientistas têm descobrido agora que 76% de todas as doenças são causadas pela ansiedade. Se a ansiedade é algo subconsciente que ativa no nosso corpo. Eles têm inventado uma máquina, lie detector, chamam em inglês, se chama detector de mentiras. E essa coisa funciona na base por umas conexões elétrons para medir a nossa ansiedade como pessoa. Porque nós não podemos controlar. Então, eles têm uma máquina lá e perguntam, qual é o seu nome? E eu respondo, meu nome é Richard Leonard Dickerson. Então, a linha vai retinho assim. Depois ele pergunta, você já falou um palavrão? Então, já subiu um pouquinho. Já fiquei nervoso, especialmente antes de uma certa maturidade em Cristo, que soltei a língua em algumas pessoas. Agora, depois pode perguntar, outra pergunta, foi você que roubou o banco? E a linha vai retinho assim, não roubei nenhum banco. Mas se eu fosse ladrão de banco, então, querendo ou não, ia subir e descer. Ali, umas estratégias iam me condenar. Tanto é que eles não deixam usar em empresas para ver se estão roubando das empresas, se estão desviando verbas, tentando preservar a individualidade. E entendo isso, embora não concordo. O melhor é sempre falar a verdade. Se mentimos, temos que ter uma muito boa memória para saber o que falamos da última vez. Mas se falamos com honestidade, é só repetir a verdade mais uma vez. Mas a palavra de Deus é tão importante para ela dizer, para não estarmos ansiosos sobre o dia de manhã. Mas no versículo 33 diz, buscai primeiramente o reino de Deus, o reinado de Deus, e sua justiça, seus atos justos. Mas para focalizar primeiramente o reino de Deus, quem sabedoria nos ajudar se nós focalizássemos em algumas outras coisas. Vamos considerar fazer um círculo aqui, e dentro do círculo, dentro do alvo, ter verdades bíblicas. E qualquer heresia, coisa que a gente não entende dentro do contexto da Bíblia, então vamos dizer que ela está fora. Mas tem pessoal que pensa que a fé é o mais importante. Prega um dia e noite na Bíblia a fé. E é uma grande verdade bíblica.
Mas não é o primeiro lugar. Tem outros que falam sobre salvação. Tem que aceitar Jesus Cristo como teu salvador pessoal. E ficam trabalhando nisso aí. E é importante também. Mas nenhum lugar diz para buscar em primeiro lugar. Tem outros que dizem que é sobre o Espírito Santo. Nós somos uma igreja do Espírito Santo. Tem que ter o Pentecostes, tem que ter o Espírito Santo operando na sua vida. Uma grande verdade. Mas a Bíblia não fala procurar primeiramente o Espírito Santo. Tem igrejas que se baseiam no discipulado. Temos que fazer discípulos. O pessoal tem que ser discipulado. Tem que ter células. Então, ali, com tudo isso aí. Mas a Bíblia nunca diz para procurar nem a própria família em primeiro lugar. Tem gente que se mata criando os filhos. Criando e protegendo os seus filhos. Fazendo para os seus filhos. Mas a Bíblia diz em primeiro lugar, porque se temos qualquer coisa no centro, que não é o centro, nossa vida vai estar desequilibrada. Aquele mesmo círculo, suponhamos que coloca aqui no centro, tem que estar o reinar de Deus em nossa vida. Mas se nós colocamos a família, que conforme Deus é aqui, e começamos a pôr as coisas ao redor da família, o trabalho ao redor da família, o estudo ao redor da família, fica fora do centro e vai estar desequilibrado. Mesmo a própria salvação, ou o Espírito Santo, ou discipulado, ou missões, uma coisa muito importante. As boas obras, tentar cuidar dos pobres é importante, a educação é importante, mas não é o primeiro lugar. Meus amados, nós precisamos ver nesta hora que todas as verdades, todos os assuntos na Bíblia são verdade, mas todas elas não têm o mesmo valor. Todas são verdade, mas todas não têm o mesmo valor. A família é importantíssimo. O Espírito Santo é importantíssimo. A salvação é importantíssimo. Servir uns aos outros no amor de Deus é importante. Mas Deus diz, e não volta atrás, dizendo, buscar em primeiro lugar o reinar de Deus em nossa vida. Por quê? Porque aí é onde que nós podemos estabilizar todas as coisas. Aí todas as coisas começam a vir em sequência. A nossa família vem em sequência. O nosso trabalho, os bons frutos, cuidando dos pobres, cuidando dos necessitados. Tudo entra em uma linha organizacional. Ela vem tudo e mantém um equilíbrio perfeito. Mas se nessa hora, o que você tem em primeiro lugar na sua vida? É louvável dizer, eu tenho em primeiro lugar a minha família. Mas a Bíblia diz que a família não é o primeiro lugar. O estudo da palavra de Deus, precisamos saber. Tem gente que sabe 10, 20 vezes mais do que eu da Bíblia. Mas o estudo da Bíblia não é o primeiro lugar. Tampouco a oração. Tem uma tia que ora 3 e 4 horas por dia. Comunhão com Deus é perfeito. Mas dentro do contexto do reinar de Deus, onde Deus fica mandando e nos mostrando quais são os atos justos. Essa semana passei por uma rua e vi uma árvore de barbosa, um galho que alguém tinha podado. Lembrei de uma senhora no outro lado da minha cidade, que tem um problema de câncer na pele. E ela precisa daquelas folhinhas da barbosa fazer para passar um curativo nas suas mãos. Estava com pressa para ir em outro lugar entregar uma máquina, mas ali depois abri a porta-mala, coloquei lá, fui lá, não tinha ninguém em casa. Encostei perto da porta e me mandei para não ficar muito atrasado no meu compromisso. Por quê? Porque dentro do meu coração, Deus quer produzir atos justos. Atos justos, todos nós sabemos que é atos justos. Mas aí é onde que nós precisamos, dentro da oração, dentro do estudo da palavra de Deus, mais um equilíbrio que vai trazer a glória e a majestade de Deus para a nossa vida. Não tem nem outra coisa que produz. Por quê? Porque se nós pomos qualquer coisa como em primeiro lugar que não é, então vamos chegar lá e é frustrado. Se você diz, eu quero ter o meu doutorado, né? Ou quero ser milionário antes dos 40, ou eu quero ser um veterinário, ou eu quero me casar. Meus amados, qualquer dessas coisas são importantes. Formar um lar é importante. Planejar os estágios da amizade, noivado, casamento. E depois do casamento que os filhos vão embora. Se você fez os seus filhos o primeiro lugar, o que você vai fazer quando eles casam e tocam suas vidas? Meus filhos estão em outros países agora. Se eles eram o foco da minha existência, então hoje eu estaria frustrado.
Por isso, nós não podemos ser ansiosos das coisas da manhã. Parece que Provérbios 12, 20 diz ali que a ansiedade deprime o coração do homem, mas a palavra bondosa anima. Oh, meus queridos, que a palavra de Deus anime nosso coração hoje, para que você, no dia de manhã, não se frustre pensando que é um doutorado ou um mestrado. Tudo isso são importantes, mas nós precisamos focalizar hoje o que o Espírito Santo está falando no teu coração. O que o Espírito Santo está falando no teu coração? É dentro de um trabalho do reinar de Deus que vai fazer grandes frutos, vai trazer uma realidade não somente nesta vida, mas por toda uma eternidade. Com o que você está sonhando? Focalize para ter equilíbrio dentro da sua vida, dentro da sua empresa, dentro da sua família. Vem ensinando os seus próprios filhos para buscar primeiramente o reinar de Deus no seu coração. Envolve-se um discipulado. Precisamos ser exemplos e disciplinar nossos filhos e pôr eles num caminho honesto e responsável, mas não é o foco principal. Precisamos nos cuidar daqueles que estão necessitados, mas não é o enfoque principal. O foco principal é sabendo que é algo que envolve todas essas coisas. É o poder do Espírito Santo, é o discipulado, é todas as coisas que vêm atingir aquilo que nós estamos querendo. E assim nós podemos ser o que Deus sonhou, sendo uma realidade hoje, vibrando hoje, não tendo nada de preocupação. Não nos preocupando se somos alto, baixo, magros ou mais gordinhos. Não deixar nada disso. A Bíblia acabamos de ler que Salomão, em toda a sua beleza, toda a sua riqueza, não teve a beleza de um desses lírios dos vales que Deus criou. Não sejamos ansiosos, não sejamos preocupados, mas vivamos dentro de um algo que Deus deixou bem trazado. Buscai primeiramente o reino de Deus, o seu reinar, o seu governo e a sua justiça, os seus atos justos, e todas essas coisas nos serão acrescentadas em proporção certa, em tempo certo, em hora certa, para que sejamos tudo que Deus sonhou, hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.